Vamos lá, ninjas! Essa é uma aula 100% gratuita, onde eu vou te guiar sobre todos os passos da chave da consistência, onde você vai aprender de uma vez por todas tudo aquilo que você precisa para se tornar consistente no mercado de roleta online e finalmente se tornar profissional, ok? Então vamos nessa. Primeiramente, sobre a roleta. Ele é o mercado mais lucrativo que existe no mundo, tá? Até no mercado de trade ali, para você poder fazer 10 vezes o valor da sua entrada, é muito difícil. Agora, dentro do mercado da roleta, não é tão difícil assim você ter esse tipo de resultado. Não é tão difícil assim você conseguir se tornar consistente e ter lucros altíssimos, tá? Basta você estudar. Então, desmistificando a roleta, ela não é manipulada, muito menos um jogo, é um sistema com um algoritmo previsível, com padrões segmentados, feito para pessoas que acreditam na aleatoriedade perder o seu dinheiro. Ou seja, a pessoa que acredita que a roleta é aleatória, ela vai jogar na roleta para se divertir, ela vai operar na roleta porque ela já sabe que ela já está destinada a perder. Então ela tenta a sorte ali, né? Então ela não se dá nenhum trabalho de estudar, de averiguar se realmente existe algo, alguma forma dela poder ganhar, né? Ela já está condicionada a perder, tá? Mas uma vez que você entende o porquê de cada comportamento específico do algoritmo, você começa a saber como, quando e onde a bola vai cair. Ou seja, o número exato, tá? O número exato. E a revolução, ela vai começar agora para você. Nessa live eu vou te ensinar de uma vez por todas, tá? A ser consistente, mas eu preciso que você pegue o papel e a caneta e anote tudo o que eu vou estar te passando, porque assim você vai conseguir fixar melhor o material. Óbvio que você vai poder assistir essa gravação depois, tá? Mas agora, nesse momento, você está assistindo a primeira vez. Então, a primeira vez que você está assistindo é a mais importante. Então, já começa a anotar para depois você só fazer o levantamento dos apontamentos, tá? Só um segundo que eu já volto. Pronto. Estão prontos? Já pegaram papel e caneta? Então, vamos lá. Primeiramente, a minha história, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Rômulo. Eu sou formado em engenharia elétrica. Não consegui emprego na área, porque eu sofri um acidente, fiquei 9 meses sem poder andar. E aí eu não consegui fazer estágio, né? Fora o estágio obrigatório que eu já tinha feito, não consegui estagiar. E normalmente quando você estagia, né, no período que você está estudando, você já consegue ali sua vaga de engenheiro na própria empresa que você está estagiando. Então, como eu não tive essa oportunidade, acabou que eu não consegui vaga de emprego. Mesmo falando inglês fluente, mesmo tendo, né, vários artigos, não consegui vaga na área. E não foi uma, nem duas, nem três entrevistas que eu fiz, mas foram mais de 20, né? Passei até para o último processo, mas sempre passava a pessoa com mais experiência, né? Ou a pessoa que era indicada, e eu não conseguia trabalhar de forma alguma. Então eu tinha duas opções: ou começar a ganhar dinheiro através da internet, né? Ganhar dinheiro mesmo, ou trabalhar no supermercado. Né? E eu vi que para ganhar dinheiro na internet era muito complicado para quem não tinha conhecimento, quem tinha que começar do zero. Então o que eu fiz? Eu comecei a vender na rua paçoca, depois vendi brigadeiro e tirava 5 mil vendendo paçoca no mês, depois passei a tirar 10 mil vendendo brigadeiro no mês, entendeu? Então, se você quer sair do zero, da onde você está nesse momento, para você poder ter mais dinheiro, cara, foca em construir um negócio que vai te dar dinheiro todos os dias e não depender dos outros, não trabalhar para os outros. Se você realmente quer ter essa liberdade. O mercado ele não é para você depender dele, é para ele te dar um impulsionamento, né? Para ele ser algo que vai realmente te gerar um capital que você vai poder utilizar para você poder investir, para você poder crescer cada vez mais exponencialmente outras fontes de renda e não você ficar dependente dele, ok? Então, quando eu comecei nesse mercado da internet, que depois eu já tinha uma grana, né, que eu acumulei uma grana, foi naquele boom, né, que teve a questão do robô, da roleta e tudo mais, que você já conhece, sala de sinal, né? E aí
eu passei a vender, né? Porque eu trabalhava com marketing digital, passei a vender esse robô, só que o curso que o cara ensinava a pegar as entradas do robô era muito ruim. Então a pessoa que era leiga, ela não conseguia entender e no final perdia dinheiro. Né? E depois que eu fui aprender essa questão de que a pessoa conseguia lucrar com as perdas dos outros, eu falava, mano, isso aí tá errado, entendeu? Eu entrei nesse mercado para poder vender um produto que ajudasse as pessoas e não para poder ficar dando dinheiro para quem está, para o dono do produto que está lucrando através das perdas dos outros. Então, o que eu fiz? Eu criei o meu próprio produto. Eu estudei o mercado até onde eu conseguia achar informação, né? Criei o meu produto, minha sala de sinal, criei o meu curso, ensinei direitinho a fazer gestão, tudo direitinho, papapá. Também ensinei a fazer entradas nas regiões, né? No tier, nos vizinhos de zero. Entradas com bastante ficha, mas nos números. Né? E as pessoas eram muito lucrativas. A galera estava tendo um ótimo resultado, estava fazendo 500, R$ 1.000, até R$ 5.000 por dia. E tinha gente que já estava consistente há mais de 4, 5 meses, fazendo 10 mil todos os meses. E eu ficava, cara, eu estou vendendo aqui o produto e tem gente fazendo mais dinheiro por dia no mercado do que eu vendendo o produto. Então esse mercado ele realmente dá dinheiro. Então eu pensei, pô, eu vou estudar o mercado para realmente dominar isso daqui e poder passar esse conhecimento adiante. Então eu fui lá e comprei minha primeira mentoria. E já na primeira mentoria, o mentor ensinava você a jogar em ausência, cara. E aí muita gente quebrou a banca porque jogar em ausência não é efetivo. Né? Se tá ausente, a ausência pode se estender infinitamente. E aí você perde dinheiro. Ainda com martingale, não tem como, independente de quantas fichas você esteja jogando na mesa. Jogar em ausência não é viável de forma alguma. E ele mandou essa aula pra gente. E depois, na próxima semana, só na próxima semana, para dar uma próxima aula, entendeu? E aí muita gente ficou quebrando a banca, inclusive eu. No meu primeiro mês eu fiquei R$ 1.000 negativo. Mas depois de estudar, acabei avançando aqui sem querer. Mas depois de estudar realmente aquilo que foi passado e me aprofundar por si só no algoritmo, de como tudo se comportava, do que era mais efetivo, no que era menos efetivo, no meu primeiro mês sendo lucrativo, que foi no segundo mês, né, já operando como profissional no mercado, buscando ser profissional no mercado, eu consegui fazer R$ 8.000 em 24 dias, tá? R$ 8.000 em 24 dias. E no 25º dia ocorreu de eu quebrar a minha banca. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque eu já estava divulgando meus resultados e tudo mais, e vinha gente de fora, né, me atacar, falar que era mentira, que eu estava dando golpe, né, que eu estava enganando as pessoas, que isso e aquilo ali me afetou. E eu quis provar para a pessoa que era verdade, né? Então eu fui pegar a entrada ao vivo mostrando para ele, né, no caso gravando a tela, mostrando para ele que realmente funcionava. E aí eu errei, perdi meu lucro, depois quebrei o valor que eu tinha depositado. Depois tentei de novo, quebrei de novo, depois tentei de novo, quebrei de novo, depois tentei de novo, quebrei de novo. E, infelizmente, acabei perdendo todo o dinheiro que tinha na minha conta bancária. Porque eu já tinha parado de vender qualquer tipo de coisa no mercado digital e eu estava 100% focado nisso. Né? Eu tinha o meu fundo de emergência, mas eu não tinha tirado o meu fundo de emergência para poder, né, colocar no mercado de novo. Eu tinha acabado de perder tudo que tinha na minha conta, que era o dinheiro que eu tinha feito no mercado. E aí eu entrei em depressão, pensei em terminar minha vida. Eu falei, cara, eu tenho duas escolhas. Ou eu faço isso aqui dar certo, eu faço da maneira certa e faço dar certo, ou eu desisto para sempre disso aqui. Porque realmente não é fácil, não é brincadeira, é algo sério. E aí, felizmente, eu tive uma pessoa para poder me apoiar, que era minha namorada. Né? Muitos de vocês podem não ter uma pessoa para poder te apoiar, e isso realmente é muito difícil. Mas eu já tenho histórico de depressão desde os 15 anos, né? Então, para mim, realmente foi algo muito, muito pesado. Me senti um fracassado, me senti incapaz. Né? Eu tenho certeza que muita gente já se sentiu assim durante a sua vida, mas minha namorada falou, não, você conseguiu uma vez, você vai conseguir de novo, você só precisa entender o que você precisa fazer para que isso não aconteça mais e você tenha resultados consistentes. Eu falei, realmente, você está certo. Então, vou fazer o quê? Vou fazer um treino, né? Eu vou colocar 20, eu vou tentar fazer 50 e vou sair todos os dias. Vou fazer esse treino de consistência durante 15 dias. E durante esses 15 dias, fazendo exatamente, escolhendo uma análise específica, uma jogada específica, numa roleta específica. Não que a roleta influencie, tá? Mas só para realmente criar uma rotina, um hábito. Né? E aí, todo dia eu sacando 50, fiz isso durante 15 dias. Depois desses 15 dias, o que aconteceu? Eu falei, poxa,
Se eu estou botando 20, sacando 50, eu consigo botar 200 e fazer 500. Né? Então, fui lá e botei 200 e fiz 500. Outro dia, 200, 500, 200, 500, 200, 500, 200, 500, 200, 500. Né? E terminei ali meu terceiro mês operando com mais ali de 15 mil reais na conta, tá? Então, depois que eu fiz isso daí, eu já estava com uma grana, eu falei, cara, agora eu vou tentar fazer um juros composto, né? Que é você fazer um valor em cima do seu capital atual, né? Você fazer uma porcentagem em cima do seu capital atual e aumentando a sua banca. E no meu primeiro mês, fazendo juros compostos, eu tirei mais de 50 mil reais. No segundo mês, eu tirei mais de 100 mil reais. No terceiro mês, eu tirei mais de 200 mil reais. E durante esse tempo, aplicando, estudando, eu comecei a realmente me aprofundar no algoritmo e entender e pensar o seguinte, cara, se existe padrão de número exato, tipo, número tal, puxa número tal, existe um momento que isso vai acontecer. Eu preciso buscar entender o porquê, quando e como isso vai acontecer. Né? E foi assim que eu passei 8 meses, 16 horas por dia estudando o algoritmo. Foram mais de 50 cadernos anotados com resultados. Né? Cada análise que eu fiz para cada padrão diferente foram mais de 2.000 resultados computados. Então não foi algo fácil, não foi algo simples de poder desenvolver, né, para poder passar essa informação adiante. E hoje você tem na palma da sua mão para você assistir a aula e você já aplicar, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que existe um processo para você se tornar consistente. Você precisa aprender coisas sobre si mesmo e se tornar a pessoa que você precisa ser para você se tornar consistente no mercado. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ser consistente. É impossível, tá? Então, eu preciso que você se comprometa a partir de aqui. A gente vai dar continuidade à aula. Que você realmente está disposto a fazer tudo o que for preciso para você poder ter resultado, ou se você não fizer, você vai sair do mercado. Porque isso aqui vai destruir sua vida se você não se comprometer, ok? Então, eu preciso que você se comprometa com você. Eu preciso que você se olhe no espelho hoje e você fale, eu vou fazer tudo o que for preciso. Se você não fizer isso, infelizmente, cara, você não tem salvação, tá? Então, vamos lá para os conceitos aqui para você poder se tornar consistente, tá? Então, primeiro a gente tem a mente, o corpo e o financeiro. Esses são os 3 pilares aí para você poder se tornar consistente no mercado, ou basicamente a chave da consistência, tá? Aqui na mente a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre como trabalhar sua mente para usá-la em seu máximo desempenho, entender o que quer e como irá alcançar dentro do mercado, e para permanecer focado mesmo no seu pior momento. Então, aqui é onde os viciados, né, se perdem. Porque quando você é viciado do mercado e você está num momento ruim, é que você mostra quem você realmente é dentro do mercado. Se você realmente é profissional ou se você não é. Né? Então, se você se deixa levar pelo mercado porque você está num momento ruim, obviamente você não está no seu melhor momento ali para você poder realmente estar operando no mercado, tá? E agora o corpo. A gente vai aprender como o corpo reage sobre a sua vida no geral e sobre o mercado, né? A gente vai entender sobre ativação de emoções, como que as suas emoções ativam referente ao mercado e ao seu comportamento. E a manutenção das memórias neurológicas. Você vai entender isso aqui mais à frente, tá? E o financeiro, como a gente cultiva para que a gente consiga colher mais, né? E como a gente vai crescer exponencialmente esse seu financeiro para que você consiga, né, ter resultados não só agora, mas sim daqui a um ano. Tá? Então, a gente vai trabalhar primeiro 3 conceitos principais aqui da mente, tá? E depois a gente vai aprofundar mais nesse conceito aqui da mente. Visão. O que se trata a visão? A gente visualiza o que a gente quer, acredita que irá acontecer, age para que aconteça, então a gente consegue viver a realidade, né? Para quem já leu o livro O Segredo, né? Isso aqui se trata da lei da atração. Então, a visão se trata de você realmente enxergar o caminho que você quer traçar para a sua vida e você ver, você está bem claro na sua cabeça o que você quer para você e você acreditar que você é capaz de conseguir e você agir para que aconteça, né? Então você tem que fazer de tudo que for preciso para que aconteça e você não deixar terceiros ou coisas que se desvinculem dessa sua visão.
te atrapalhar, né? Então, se você quer prosperar, se você quer ter mais dinheiro, se você quer viver uma vida dos seus sonhos, então você tem que deixar de ficar bebendo, né? Usando maconha, que seja, indo para baladas, e sim se dedicar a usar o seu tempo livre para poder aprimorar a si mesmo para você poder alcançar o que você quer, ok? Valores. O que é importante para você? O que você realmente precisa e você é grato pelo que você já tem? Essas são as 3 perguntas que você tem que fazer todos os dias para você poder identificar os seus valores. E é nos seus valores que você tem que se apegar para você conseguir se tornar a pessoa que você precisa ser para você ter resultados no mercado, tá? Então, o que é importante para você? O que você quer? Por que você quer fazer dinheiro? Porque se dinheiro for o seu objetivo principal, você não vai fazer dinheiro, tá? Porque é um objetivo muito vago, não tem valor. Tá? O dinheiro ele é uma ferramenta para você poder conquistar coisas que você queira. Então, se o dinheiro é importante para você, joias é importante para você, carro, moto, celular é importante para você, cara, você não tem noção nenhuma do que é o que é realmente importante na vida, tá? Então você precisa rever os seus conceitos. Porque isso tudo aí não vale de nada. Se você tem um celular e ele quebra, você pode simplesmente comprar um novo, né? Mas se você tem uma relação com uma pessoa que é importante para você e você perde essa relação, você nunca mais vai ter. O que é mais importante para você é o seu tempo. Tempo é a única coisa que você não pode recuperar na sua vida, tá? E o que você realmente precisa? Quando se trata de precisar, você tem que entender que você precisa colocar as suas prioridades na frente das coisas que você quer, né? Então, você quer comprar uma TV grande, mas você precisa de uma TV, você já tem uma TV, entendeu? Então, se você já tem uma TV, você não precisa. Mas você quer, mas você não precisa. Então, se você não precisa, não é prioridade. Então, você tem que saber estabelecer as suas prioridades antes daquilo que você quer, tá? Então, você precisa entender que você precisa dedicar um tempo mínimo de 6 meses a 1 ano para você poder conquistar a sua liberdade financeira antes de você começar a comprar ou ter as coisas que você quer, né? Então, muitas pessoas fazem 10 mil reais em um dia e vai lá e compra um iPhone. Aí depois quebra a banca, fica sem dinheiro para poder operar, vai fazer o quê com o dinheiro? Vai comer o celular? Né? Vai pagar as contas com o celular? Não tem como. Então, vocês têm que ter essa noção financeira básica, tá? E você é grato pelo que você já tem? Você tem que acordar todos os dias e ser grato só para você ter acordado. Porque muitas pessoas nem isso têm, tá? Muitas pessoas, se você botar no Google aí, você vai ver quantas pessoas morrem por dia, né? E principalmente no sono. Então, você precisa ser grato por aquilo que você tem, porque se você consegue estar assistindo essa aula hoje, você já tem mais do que 80% da população mundial, tá? Não, acho que eu falei uma porcentagem errada aí, né? Não vamos dar uma de Dilma nem de Lula, né? Então, vocês precisam saber que muita gente não tem nem oportunidade de ter um celular, de ter uma internet, de poder... Pessoas não têm nem a visão, né, para poder estar visualizando essa aula aqui. Pessoas são surdas e não conseguem escutar o que eu estou falando aqui agora. Então, você tem que ser grato por tudo que você já tem. A única forma de você ter mais do que você tem é você agradecer por aquilo que você já tem, tá? E a missão, qual que é a sua missão da Terra? O que você quer fazer aqui no seu tempo limitado aqui na Terra? O que você quer construir, né? Você realmente está disposto a fazer o que for necessário para poder realizar essa missão? Você vai desistir na primeira dificuldade? Ou você vai seguir à risca o que você prometeu para si mesmo? É isso que você precisa se perguntar todos os dias, tá? Caso você ainda não saiba a resposta. Se você já sabe a resposta, você precisa entender que não vai ser fácil, tá? Não é para ser fácil, porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria ter resultado no mercado, né? Então, você precisa entender que para você fazer parte dos 10% que consegue tirar dinheiro do mercado com consistência, você precisa fazer o que os 90% não faz. Então, tudo aquilo que você vê de vídeo no YouTube, de gente fazendo alavancagem, fazendo valores altíssimos, esquece tudo isso. Esquece todo tipo de curso que você já fez, tá? Porque se até o momento de você estar assistindo essa aula, nada deu certo para você, por que você vai continuar se apegando àquilo que você
já absorveu, entendeu? Desapega, desiste daquilo e passa a ter uma nova visão a partir de agora. Essa é a única forma de você realizar a sua missão, aquilo que você quer fazer. Que seja construir uma casa para sua mãe, viajar ao mundo, né, ajudar outras pessoas, sei lá o que você quer fazer. A sua missão é o que você quer fazer com a sua vida, com o seu tempo limitado na Terra. Tá? E agora a gente vai falar de algo muito importante, que é a negatividade. A negatividade, ela é algo que o cérebro não consegue assimilar, tá? Ele não consegue bloquear. Então, se eu falar para você, não pensa no elefante azul, você vai pensar no elefante azul. Na mesma hora, você visualiza um elefante azul na sua mente. Então, tudo aquilo que vem, toda aquela informação que vem para você, você absorve. E ela fica no seu subconsciente. Então, imagina se você todos os dias é bombardeado com negatividade. Todos os dias você mesmo se bombardeia falando que você não consegue, que você é burro, que você não vai conseguir, né? Então, que você é incapaz, ou que você é feio, né? Ou que você... que seja, né? Qualquer tipo de negatividade. Isso se instala no seu subconsciente e você automaticamente se sabota quando você está conseguindo ter resultados positivos, porque você se sente que não é merecedor de ter aquilo que você está tendo, de construir aquilo que você está construindo, de viver a vida que você está vivendo. E aí você se sabota e você volta para o mesmo lugar todas as vezes que você saiu, tá? Então é muito importante que você entenda que se você precisa, se você quer realmente viver a vida que você tanto sonha, você tem que se desvincular de toda a negatividade possível, seja no ambiente, seja de amigos, seja de família, seja de namorada, namorado, o que seja. Se essa pessoa não está trazendo positividade constante para sua vida, se desapegue dela, se afaste dela imediatamente, porque essa pessoa está te puxando para baixo sem você perceber, tá? E cuidado com a negatividade mascarada, né? O falso conselho, né? A pessoa falando, poxa, se você não teve resultado até agora, então desiste, né? Então, você já veio até aqui, cara. Espera aí que eu apertei aqui sem querer. Você já chegou até aqui, você já passou pelo todo o sofrimento, todo o processo para você poder chegar até aqui. Então, se você desistir, pode estar faltando 5% para você ser bem-sucedido. Pode estar faltando só uma ideia, só um pequeno comprometimento que você precisa para você ser bem-sucedido. E você desiste, então você não consegue tirar nada da desistência, tá? Você pode pegar o que você vai aprender aqui e aplicar em outra área da sua vida. Mas não desiste de se tornar a melhor pessoa que você pode ser, tá? Questão de música. Cara, cuidado com as coisas que você escuta. É muito importante que você filtre os tipos de música que você escuta. Por exemplo, aquela música que fala assim, quem me quer, eu não vou querer. Quem eu quero, não me quer. Todo mundo vai sofrer. Olha a letra dessa música. Ela tá falando exatamente que ela vai fazer a outra pessoa sofrer porque outra pessoa está fazendo ela sofrer. Então, está criando um ciclo de sofrimento em massa, né? E aí você fica reproduzindo isso na sua mente como mantra. E isso se vincula no seu corpo. Então, qualquer negatividade que vem à sua direção, você não consegue se manter positivo. Você não consegue, né, vibrar numa frequência positiva. Você se deixa afetar negativamente por aquilo que a outra pessoa disse, e aí você retribui com a mesma negatividade. Então, se a pessoa faz mal para você, você vai querer fazer mal para ela ou mal para outra pessoa, entendeu? Então, você tem que entender que você não pode reproduzir coisas negativas que você vê as pessoas reproduzindo, somente coisas positivas. Se você quer tornar a sua vida mais positiva, tá? É a única forma. É a única forma. Então, eu preciso que você, a partir de agora, você comece, né, a estudar sobre autoafirmações, sobre coisas que você pode falar para si mesmo todas as vezes, todos os dias que você acordar, que você vai ter um ótimo dia, que você
vai conquistar novas coisas e que mesmo que você não tenha o resultado esperado, você vai se manter positivo, que você vai conseguir eventualmente, se você realmente se propor a fazer aquilo, tá? Então, tenham paciência no processo de vocês, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, que vocês vão conseguir realmente chegar lá, ok? Então, vamos para o primeiro passo da mudança, tá? A mudança, ela obviamente acontece de dentro para fora. E tudo começa na mente. Então, é aquilo que eu falei no slide anterior. É tudo aquilo que você pensa, você projeta na sua realidade. Se você pensa coisas negativas, você vai projetar negatividade. Se você pensa coisas positivas, você vai projetar positividade. Porque mesmo que as coisas negativas aconteçam, você vai se manter positivo. Entendeu? Você não vai deixar as coisas negativas afetar o seu desempenho. Então, se você não muda, nada muda. E a outra coisa é você se libertar de quem você acha que você é, tá? A personalidade é uma construção da sua vivência até o momento. Muitas pessoas atribuem o quê? Por exemplo, o corpo a si mesmas, né? Ah, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou feio. Cara, você não é o seu corpo, né? Essa aqui é só uma carcaça, tá? Isso é um veículo. O seu corpo é um veículo, é uma máquina que transporta quem você realmente é. Dentro da sociedade, a gente tem essas questões de estética e tudo mais, não sei o quê. Mas quando se trata de você, você precisa entender que você não é o seu corpo. E ele é como você permite ele que seja. Então, se você é gordo, se você é magro, se você é malhado, né, se você é fraco, isso vai depender de como você permite ele que seja. Umas pessoas, por exemplo, que são gordas, vão ter mais dificuldade para emagrecer, por exemplo, porque tem algum tipo de problema fisiológico, né, motor ou de saúde, que seja. Mas outras pessoas vão ter essa facilidade, mas mesmo assim elas escolhem não mudar, porque elas pensam, eu sou assim, eu preciso me aceitar como eu sou. Você só precisa aceitar aquilo que é positivo para você. Se é positivo para você, ser dessa forma, não sou eu que vou dizer ao contrário, tá? Então você precisa encontrar as coisas que são positivas para você na sua vida. E você entender que você é aquilo que você se permite ser, tá? Então, se você não é bom o suficiente em algo, você precisa entender que para você ser bom, você precisa trabalhar para que você seja. Né? Então, tudo aquilo que você acha que você é, ou que as pessoas pensam que você é basicamente aquilo que você deixa que elas percebam que você é. Ou aquilo que você se deixa ser, tá? Então, é aí que entra a disciplina, né? Porque a disciplina, ela se torna aquilo que molda, que vai moldar, né, o seu novo ser, a sua nova característica, a sua nova pessoa, o seu novo comportamento. E disciplina, muitas pessoas falam sobre disciplina, mas as pessoas, além de não entender o que é disciplina, ninguém explica o que realmente é disciplina. Né? A disciplina é a chave fundamental para alcançar a efetividade e o sucesso em qualquer coisa que você queira fazer. Né? A repetição leva ao hábito e o hábito leva à consistência. Então, isso aqui é a chave de você conseguir fazer, de você ter sucesso em qualquer coisa que você fizer. Então, pensa o seguinte comigo. Eu vou te dar um exemplo, certo? Digamos que todo dia você acorda, toma café, toma banho, pega o ônibus, no horário exato, tipo 6h40, chega no trabalho 7h50, e aí você começa o seu trabalho 8 horas, você faz seu trabalho, almoça, e você termina o seu trabalho às 5 horas, 6 horas da tarde, pega o ônibus, aí você volta para casa, você faz isso todo santo dia. Sobre determinado momento, vai acontecer o que com você? Você vai entender a melhor forma, né? A forma mais prática, mais rápida, mais eficiente de você fazer isso todos os dias, né? Então você vai conseguir acordar mais rápido, vai conseguir tomar banho mais rápido, tomar café mais rápido, né? Chegar no ponto mais cedo, desempenhar o seu papel no trabalho da melhor forma possível, né? Almoçar
mais tranquilamente e finalizar o seu trabalho ali no expediente muito bem feito, chegar em casa no horário certo que você queria chegar, entendeu? Então, isso é a rotina. E aí você aplicou a disciplina naquilo. Então, se você faz isso no seu trabalho, você, obviamente, né, digamos que o seu trabalho tem a meritocracia, né, você vai ser reconhecido, você vai ganhar um aumento, você vai ganhar não uma promoção, né, na vida dos sonhos, porque na maioria das vezes isso aí não acontece. Mas isso é o que a disciplina faz por você, né? Você desempenha o seu papel da melhor forma possível, se você tiver disciplina. Se você não tiver, você não consegue desempenhar o seu papel. Então, aqui você vai entender como trabalhar sua mente para usar o seu potencial máximo. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, você precisa entender, você precisa fazer um plano do que você vai fazer durante o seu dia, né? Em relação ao mercado, que horas você vai operar, que estratégia você vai operar, né? Qual análise você vai fazer, né? Quanto tempo você vai ficar no mercado analisando, esperando uma oportunidade, entendeu? Esse tipo de coisa que você tem que ter planejado para você poder aplicar a sua disciplina dentro do mercado. Então, você precisa de uma repetição. Você precisa fazer a mesma coisa todos os dias. E essa repetição vai levar ao hábito. E esse hábito, o que é o hábito? Né? O hábito é de você fazer uma coisa praticamente natural, né? Como você lava a louça. Você consegue lavar a louça e pensar em outras coisas, mas você vê que você lavou a louça e está bem lavado, né? Então, você consegue executar a mesma coisa tranquilamente, sem ter preocupação, né? Como se fosse algo natural e normal para você. E quando se torna natural e normal para você, você tem a consistência, a famosa consistência, né? Então, a sua rotina, ela não vai te ajudar no trabalho. Sua rotina é o seu trabalho. Então, a rotina que você vai aplicar dentro do mercado, ela será o seu trabalho. E toda vez que você coloca o trabalho na frente do dinheiro, é que quando você realmente faz dinheiro no mercado, tá? Então, você tem que focar na execução daquilo que você se propôs a fazer. E essa execução que vai te gerar dinheiro no mercado. Ok? Meta. Todo mundo fica, Romulo, qual meta eu vou fazer? Eu vou fazer R$100 por dia, eu vou fazer R$1.000 por dia, eu vou fazer R$5.000 por mês. Você não tem que ter metas, tá? Você precisa entender o que quer e como você vai alcançar, ok? Então, o que você quer? Você quer ter liberdade financeira. O que traz liberdade financeira? Liberdade financeira traz fazer o trabalho bem feito, né? Porque se você não faz trabalho bem feito, você não gera dinheiro, você não gera resultado, né? Então, você precisa fazer o trabalho bem feito. Agora, como você vai alcançar isso? Né? Você escolhendo o caminho que faz mais sentido para você. E aí você criar um planejamento inteligente para você seguir nesse caminho. Ok? Então, por exemplo, você quer fazer R$100 por dia. Você não tem que focar em fazer R$100 por dia. Você tem que focar no que você precisa fazer para fazer R$100 por dia. É isso que você precisa entender, tá? E quando você não fizer R$100 no dia, se você fizer menos ou se você fizer mais, você entender que não tem a ver com o dinheiro, mas sim com aquilo que você está fazendo para te gerar o dinheiro. Eu tenho que repetir isso várias e várias vezes para que entre na sua cabeça, ok? Então vamos para o próximo. Transformação. No seu pior momento é quando você revela quem você realmente é. É aquilo que eu falei, né? Você vai ver muitas pessoas que se dizem profissionais do mercado abrindo uma live e aí ele quebra uma banca de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil e fala, vou depositar de novo. Né? Essa pessoa está revelando quem ela realmente é em off no mercado. É uma pessoa sem controle. Eu já vi várias e várias lives, várias operações de várias pessoas no mercado. A pessoa fala, aqui eu já bati minha meta. Né? Começou a live, fez uma ótima entrada, bateu a meta. Só que aí ele vai lá e faz outra entrada, toma fumo. Faz outra entrada, toma fumo. Faz outra entrada, toma fumo. E aí continua fazendo até quebrar. Ali ela está revelando quem ela realmente é dentro do mercado. Tá? Quem faz esse tipo de coisa não é profissional de forma alguma. E eu duvido que uma pessoa, não importa quanto dinheiro a pessoa faz no mercado, é isso que vocês têm que entender, galera. Não importa se fulano faz 1 milhão por dia, 5 milhões por mês, não importa. Tá? Não importa. Isso aí não importa. Porque para a pessoa chegar até
aquele momento onde ela consegue, depois está 10 mil, quebrar, depois está 10 mil, quebrar, depois está 10 mil, quebrar, depois está 10 mil, e fazer 50 mil, porque pegou um multiplicador, com esses 50 mil faz mais 200 mil, com esses 200 mil faz mais 500 mil, ela passou por um processo de traumas, de perdas, de frustrações, né, de dores de cabeça, de pensar em desistir, de depressão, de choros, muito grande para poder chegar ali. E eu quero que você entenda que você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso para você poder ter resultado, tá? Você só precisa pegar um caminho planejado e seguir esse caminho e respeitar o seu planejamento. E você vai conseguir ter resultado, tá? Então, sentir é natural, reagir é uma escolha, tá? Então, quando as pessoas falam sobre controle emocional, não é para você não ter emoções, mas sim você não se deixar reagir por aquilo que está acontecendo, certo? O que é uma reação? É, por exemplo, a pessoa te deu um soco na cara e você, sem pensar, imediatamente já levanta o seu braço e dá um soco, quase que ao mesmo tempo que você recebeu. Isso é uma reação, tá? Então, se você perde dinheiro e você reclama, fala, porra, perdi dinheiro. Ou se você ganha dinheiro e você fala, porra, fiz dinheiro, né? Fala, pô, na cabeça dela, que não sei o quê, sou foda. E você está reagindo. A partir do momento que você reage dentro desse mercado, você está suscetível a ser controlado pelas suas emoções. Porque o mercado não é para você reagir ao seu resultado. O seu resultado é uma consequência de um trabalho bem feito. Se você está fazendo um trabalho bem feito, você vai ter um bom resultado. Se você não está fazendo um trabalho bem feito, você vai ter um resultado ruim. E você tem que aceitar esse resultado. Você não trabalha pelo resultado, você trabalha pelo trabalho. Então, o resultado sempre vai ser consequência. Então, se ele é positivo, beleza, hoje foi positivo, tranquilo, sai do mercado, beleza. Hoje foi negativo, beleza, sai do mercado, já era. É isso que você tem que entender, é assim que você tem que se comportar, é assim que você tem que se posicionar emocionalmente perante o mercado. E é assim que você vai ter o vulgo controle emocional. Porque você não comemora quando você ganha e não reclama quando você perde. Porque você está focado em fazer o seu trabalho e não no dinheiro que você vai estar ganhando. Não no dinheiro que você está perdendo. Então você tem que entender isso, tá? E se você estiver disposto a fazer o que precisa ser feito, você vai ter resultado. Aceite suas falhas e transforme-as. Muitas pessoas entendem os seus erros, mas não trabalham nos seus erros. Ou ignoram, os seus erros. Ignoram que elas não estão preparadas, que elas não têm conhecimento suficiente, que elas não têm um direcionamento suficiente, que elas não precisam estudar, e etc e tal. Então, elas ignoram o que aconteceu ontem, o que você fez de errado ontem, e simplesmente tenta de novo. Esse mercado não é tentativa e erro, galera. Não é tentativa e erro. Não existe tentativa e erro. Não é como se você tivesse aprendendo a dar um mortal de costas, tá? Que se você tentar várias e várias e várias vezes, você vai aprender. Não é assim que funciona, tá? Você precisa fazer as coisas certas desde o início. Então, se você errou hoje, o que você vai fazer? Você vai falar, ok, eu errei. Por que eu errei? O que foi que me fez errar? E você vai precisar sentar nesse pensamento e processar para você entender o que você não pode fazer mais para que isso não aconteça novamente, tá? O que você precisa fazer para que isso não aconteça novamente. E isso, para algumas pessoas, vai levar um dia, para outras vai levar um mês, para outras vai levar 3 meses. Então, vocês precisam respeitar esse processo de transformação. Caso contrário, infelizmente, você vai continuar cometendo os mesmos erros. Porque você não trabalhou nos seus erros. Você tirou da sua cabeça que era um problema. Então, vamos para o próximo. Depois de você passar por esses 3 processos, você vai começar a colher os resultados imediatamente, tá? Porque você se preparou mentalmente, emocionalmente, para você poder estar colhendo os frutos do seu trabalho bem feito. E você só começa a colher os frutos depois de você
se dispor a trabalhar, né? Se dispor a estudar, se dispor a trabalhar, se dispor a botar em prática. Caso contrário, você não vai colher frutos. Você pode ganhar no dia e perder tudo no outro. Ok? Então, tenham paciência nesse processo aí. Agora, você vai entender o porquê deixar de ser o apostador. O que é o apostador? O apostador é aquela pessoa que coloca o dinheiro no mercado, o dinheiro que ele pode perder. Esse é o apostador. Ele vai para o cassino, por exemplo, no cassino físico lá nos Estados Unidos, ele vai para o cassino físico já sabendo que ele pode perder. Esse é o apostador. Esse não é o operador. Esse não é o investidor. Tá? Esse é o apostador. Então, o apostador, o que ele tem? Ele tem perdas, ele tem um vício e ele tem crise de ansiedade, né? Caso ele não esteja preparado para as perdas. Tá? Então, o apostador, ele vivencia isso daqui como um ciclo infinito. Ele perde, o vício faz ele perder de novo, e aí ele fica ansioso e tem crise de ansiedade porque perdeu de novo. Então, ele fica aqui nesse loop infinito aqui, tá? Então, para você deixar de ser um apostador, você não pode mais aceitar perder dinheiro, tá? E pode parecer contraditório a tudo que eu falei até agora, mas não é no sentido de você ficar puto você perder dinheiro, mas sim de você entender que você precisa fazer tudo o que for preciso para você não perder o dinheiro, né? E muitas vezes isso vai significar o quê? Você não fazer entradas no mercado porque você não está bem, não está condicionado a fazer entradas naquele momento, ok? Então, o vício, como é que você impede o vício? Passando menos tempo no mercado, entendendo que o mercado não é para você estar ali o tempo inteiro operando, tá? Você vai entrar em um momento específico do dia, vai fazer uma entrada e vai sair do mercado. É assim que você vai evitar o vício. Quanto mais tempo você opera, mais você quer operar. Quanto mais dinheiro você faz, mais dinheiro você quer fazer. Tá? Isso não é ganância, isso é vício. Tá? Entenda que vício é uma doença. E não é brincadeira, é algo sério. Tá? Então, se nesse momento que você está aqui assistindo essa aula, você, digamos que você já operou, ou você quer operar, ou você bateu sua meta ontem, e depois você sentiu, cara, vou entrar de novo aqui para poder bater outra meta. Você está viciado. Não adianta você achar que você não está, porque você não está. Se você sente vontade de voltar para o mercado, você está viciado. Você não tem que sentir vontade de voltar para o mercado. Você tem que detestar voltar para o mercado. Você tem que sentir nojo de voltar para o mercado. Tá? Porque se você está querendo voltar no mercado, é porque está divertido, é porque está legal. E o mercado não é para ser divertido. É para ser chato. Sua operação tem que ser chata. Tem que ser cansativa. Você tem que fazer a coisa de uma forma tão metódica, tão robótica e tão chata, que quando você bater a sua meta, você sinta um alívio. Ou mesmo que saia negativo, você sinta um alívio de ter terminado sua operação, você não tem mais que fazer essa merda. Entendeu? É assim que você tem que se sentir. Caso contrário, você vai querer continuar voltando e você vai perder seu lucro do dia e posteriormente até mesmo mais do que você poderia perder, tá? E ansiedade. A ansiedade consiste no quê? De você estar pensando muito no seu resultado futuro ou no seu resultado passado, tá? Então, o que você precisa fazer é sempre focar no presente, no que você está fazendo agora, para você não se deixar afetar pela ansiedade. Então, se você está começando a se sentir viciado e você tem ansiedade, você tem que começar a fazer atividades fora do mercado que te mantenham ocupado, sua mente ocupada e realmente sejam legais para você. Agora você vai se tornar um operador, né? Você vai começar a ter ganhos porque você tem foco e aí você vai adquirir sua liberdade, tá? Então, o foco aqui, ó, você vê que ele está no meio, né? Então, ele é o centro de você ter esses dois componentes aqui, os ganhos e a liberdade. Porque o ganho só vem se você foca naquilo que você precisa fazer, tá? Então, o operador, ele se mantém ganhando porque ele está focado na operação e não enquanto ele vai ganhar, certo? É aquilo que eu já falei nos slides anteriores. E agora a gente vai para o corpo.
que é basicamente... Deixa eu ver se dá para pausar aqui. Só um instante. Não dá para pausar. Mas, enfim, vamos dar continuidade, então. Agora a gente vai para o corpo. E a gente vai trabalhar esses 3 primeiros conceitos aqui, tá? Sobre o corpo. Que a gente tem aqui emoção, memória e desapego, tá? Emoção e memória. A emoção está conectada diretamente com a memória. Você sente aquilo que lembra e então o seu corpo reage, tá? Então, tudo aquilo que você... que aconteceu com você anteriormente, e você pensa naquilo, você conta a sua história, você reproduz na sua realidade. Então, toda vez que você conta algo de ruim que aconteceu com você, além de você estar projetando a negatividade, que foi o que eu falei anteriormente, você está revivendo aquilo que aconteceu. Então, você está dizendo para o seu corpo que você está naquela situação novamente, que você está vivendo aquilo de novo, porque o corpo, ele não consegue, né, a mente, ela não consegue diferenciar a realidade do pensamento. Escreve isso aí. A mente não consegue diferenciar a realidade do pensamento, tá? Então, a memória, tudo aquilo que está guardado na nossa memória, é porque tem um apego emocional muito grande pra gente, tá? Então, por isso, emoção e memória. Então, quando a gente tem uma memória com uma emoção muito forte conectada a ela e a gente fica reproduzindo essa memória, ela fica retornando para a nossa realidade, porque a gente reproduz isso na nossa realidade. Todos os nossos comportamentos, né, nossos pensamentos, nossa forma de agir, acabam refletindo nessa memória. Então, se, por exemplo, digamos que você perdeu muito dinheiro no mercado, e aí você deixa, toda vez que você vai operar, você lembra que você perdeu muito dinheiro no mercado, o que acontece? Você fica nervoso, você fica ansioso, você fica impaciente, e você não consegue focar naquilo que você está fazendo. E como é que você se desvincula dessa memória? Criando novas memórias. Então, como é que você pode criar novas memórias? Você precisa fazer exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Você precisa visualizar aquilo que você quer que aconteça e você precisa acreditar que aquilo é real e está acontecendo agora, certo? Então, você vai fazer aquilo que eu expliquei na visão, porém agora você vai colocar a emoção. Experimenta fazer isso comigo aqui agora. Vamos fazer isso aqui agora. Vamos fazer um treino prático aqui agora, ao vivo. Você. Pensa o seguinte. Você hoje, você acabou de acordar e você viu que você tem 100 mil reais na sua conta. 100 mil reais na sua conta. Esses 100 mil reais, eles não vieram do nada. Eles foram um trabalho que você fez durante 3 meses e você conseguiu acumular esse dinheiro na sua conta bancária. Agora pensa, visualiza esse dinheiro na sua conta bancária, visualiza com força. Visualiza você pegando o seu celular, abrindo sua conta bancária e você vendo seu saldo ali, ó, 100 mil reais. E aí agora você imagina como é que você se sentiria? Como é que você quer se sentir? Sente de verdade como você quer se sentir. Você se sentiria feliz? Você se sentiria leve? Sentiria despreocupado? Nossa, eu sou tão abençoado por ter esse dinheiro, por não precisar me preocupar com as contas que eu vou ter que pagar. Poder fazer o que eu quiser esse final de semana. Nossa, vou viajar para um lugar que eu quero. Então, pensa nisso, visualiza isso e sente essa emoção. Trabalha nessa emoção. Faz esse trabalho todos os dias faz esse trabalho. E você vai criar novas memórias. Então, quando você for operar, você não vai lembrar do momento ruim, da negatividade. Você vai lembrar daquilo que você deseja. Você vai lembrar daquilo que você quer que aconteça. Você vai lembrar da vida que você quer viver e que você já vai estar vivendo. Né? Você tem que viver dentro de si mesmo, externalizar isso antes que aconteça. Tá? Então, você tem que ser feliz antes de ser feliz. Você tem que ser grato antes de ter, tá? Para que você realmente tenha. Porque basta querer e acreditar. Você realmente vai conseguir, tá? Então, o seu corpo, continuando a explicação, né? O seu corpo,
ele tem, né, sinapses de memória. Você já ouviu falar em memória muscular, né? Quando a pessoa treina por muito tempo, ela fica musculosa, mas depois ela para durante o período, perde essa massa muscular. E quando ela volta a treinar, ela fica forte muito rápido. O seu corpo também tem essa memória neurológica, tá? Então, toda vez que você coloca o seu corpo numa memória ruim, ele vai trabalhar como se você estivesse vivendo essa memória ruim. Então, você vai sentir ansiedade, vai sentir desconforto, vai sentir estresse, né? Você vai sentir dor de cabeça, várias outras coisas. Então, agora que eu te ensinei como é que você vai se desvincular dessas coisas ruins que aconteceram com você e começar a construir um novo capítulo da sua história. Porque a sua vida, ela começa a partir do momento que você decide mudar, tá? A sua história, o que aconteceu antes, ela não deve ser o fator determinante do que vai acontecer de agora em diante, tá? Tudo que aconteceu antes de hoje só vai ficar nos livros de história, tá? Não existe mais. Não existe mais. Então, enquanto você continuar deixando o seu passado afetar no seu presente, você não vai viver o futuro que você quer, você só vai reviver o passado. Então, você precisa focar no presente e trabalhar no futuro que você quer. Utilize do seu passado para o aprendizado das coisas que você deve começar a fazer. Que você fez errado e agora você sabe como fazer o certo. Mas tudo aquilo que você vivenciou que é ruim, que pessoas te trataram mal, né, um relacionamento ruim que você teve, que te puxou para baixo, né, sentimento de escassez, de fracasso, né, de pessoas te dizendo que você não é bom o suficiente, se desapega de tudo isso agora, porque você não é mais aquela pessoa, você é uma nova pessoa, né? Então, você, a partir de agora, você pode ser exatamente o que você quiser ser, você tem esse poder está nas suas mãos. Então, você só precisa se permitir viver isso, ok? Agora eu vou passar para vocês uma respiração que é obrigatório que você faça todos os dias. É obrigatório você fazer todos os dias essa respiração, porque ela vai ser o canalizador da sua disciplina. E existem diversos benefícios, né? Um deles aqui, ó, conexão com mente e corpo, desinflamação do corpo e dos órgãos, diminuição da ansiedade e da depressão. Até, às vezes, se o seu nível de ansiedade e depressão for o mínimo, né, não for muito grande, como o meu, você pode ser até mesmo curado por praticar esse método, ok? Então, é muito importante que você façam essa técnica aqui. E durante a prática, durante o momento que você vai ficar sem respirar durante essa prática aqui, no YouTube tem ensinando direitinho como é que faz, só você pesquisar, ok? Durante essa prática, é muito importante que você bombardeie o seu cérebro com pensamentos positivos que você quer durante o seu dia. Você vai fazer isso aqui todos os dias, assim que você abrir os olhos. Abrir os olhos, você faz a respiração. Você já começa respirando, nem olha o celular, nem pega nada, começa respirando, começa fazendo essa respiração que o seu dia vai ser completamente diferente. Sua mente vai trabalhar 10 vezes melhor, ok? Desapego. Desapego do seu ego e aceite o resultado, tá? Então, o que se trata do desapego? É você desapegar daquilo que você fez, daquilo que aconteceu com você ou de quem você realmente é. Né? O desapego, ele não é uma coisa muito fácil, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, é preciso que você estude muito sobre isso. No YouTube tem vários materiais sobre aquela Monja Coen. Monja Coen é muito legal vocês verem conteúdo sobre ela, tá? E o ego, ele é um empecilho muito grande no seu caminho, tá? Porque o ego faz com que você não aceite que você realmente precisa melhorar, né? O ego, ele fala que você é foda, que você é bom o suficiente e que você que você não pode perder, né? Por exemplo, você quebrou a banca e você vai lá e deposita de novo, isso é o seu ego falando, tá? Então, o ego, ele sempre vai estar à frente da razão. O ego, ele vai querer vir antes da razão. Então, você tem que colocar a razão à frente do ego, para que ele não domine suas decisões. Então, quando você coloca o ego na frente das suas decisões,
você sempre vai ver seus relacionamentos serem destruídos, né? As coisas que você quer dando tudo errado, as pessoas se afastando de você, porque você não está disposto a melhorar quem você é. Tá? O ego diz que você sabe tudo, que você é bom, e isso, aquilo, outro. Mas, quando você desapega do ego, você entende que se você não é bom, você vai melhorar. Se você não sabe algo, você vai aprender. Porque o ego, ele é diferente de uma pessoa que entende o seu potencial, entende a sua capacidade de se desenvolver. O ego, ele acha que já está desenvolvido, né? Então, você desapegar do ego consiste nisso. E agora a gente vai para o financeiro, que é o que vocês estão querendo mais, né? Então, no financeiro, a gente vai buscar o quê? Minimizar nossas perdas, cultivar nossos ganhos, né? E gerenciar esses ganhos. Então, quando a gente trabalha no financeiro, o profissional, o que ele faz? Ele minimiza as suas perdas. Como é que ele minimiza? Fazendo gestão, né? Sabendo o momento certo de você fazer a entrada, dominando um padrão para você poder fazer suas entradas, né? Tendo conhecimento, estudo todos os dias. É assim que você minimiza suas perdas. Cultivo dos seus ganhos. Né? Como é que você cultiva os seus ganhos? Investindo esse capital, sabendo maximizar os seus lucros, né? Não tendo medo de realmente fazer aquilo que você acredita que vai acontecer para que você tenha mais lucros. E gerenciar esse capital é como você vai investir, como você vai aplicar, como que você vai fazer mais outras fontes de renda, porque o mercado não é para você depender dele, mas sim, como eu falei lá no início, para ele ser um catalisador da sua mudança. Tá? Então aqui a gente tem vários tipos de gerenciamento. A gente tem o gerenciamento de juros, que consiste... Só um instante. E consiste em fazer uma porcentagem diariamente acumulativa em cima da banca e fazer o saque somente após o período pré-definido. Então, esse gerenciamento de juros compostos, o que você vai fazer? Você vai colocar uma banca, você vai fazer esse gerenciamento durante 30 dias e você só vai receber no fim do mês, tá? Esse gerenciamento aqui é o que eu indico para quem está começando. Porque é aqui que você vai conseguir aplicar a sua disciplina sem você, né, expor o seu capital, sem você arriscar o seu capital, sem você realmente perder o capital investido. Porque imagina, você coloca, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, né? Mas vou explicar para vocês no próximo slide direitinho. Gerenciamento progressivo consiste em acumular a banca através de entradas de mão fixa baseado em uma porcentagem. Uma vez que a meta da banca é atingida, os saques são efetuados diariamente em vez de mensalmente, né? Então aqui, diferente do gerenciamento de juros, no progressivo, você vai, por exemplo, você fala, pô, eu quero ter 10 mil reais de banca. Você não vai depositar esses 10 mil, né? Você vai construir os 10 mil. E aí, você alcançou a sua banca, você vai fazer o saque desse lucro acima dos 10 mil todos os dias. Né? Então, todo valor que você fizer acima de 10 mil, você vai sacar todos os dias. Nessa única operação que você fizer. Ok? E o gerenciamento de alto risco consiste em depositar menos, arriscar mais, fazendo entradas com até 50% do tio, buscando 3 vezes, 4 vezes do mesmo em uma única entrada, não dando margem para erros. Então, isso aqui é o que a gente chama de alavancagem dentro do mercado. Né? E eu não aconselho você fazer isso. De forma alguma, eu aconselho você fazer isso. Por quê? Não é inteligente, tá? Não é inteligente. Porque se você, principalmente para quem não é consistente, para quem é consistente, dá para você fazer isso aqui. Mas isso aqui você já tem que ter uns 3 meses, né? 6 meses sendo consistente para você conseguir fazer isso. Não vale a pena. Porque você coloca 100 e você quebra, no outro dia você volta, coloca 100 e você quebra, no outro dia você volta, coloca 100 e você quebra. Você vai ter esses dias, né, de perdas. Mas você fala, Romulo, mas pô, se eu coloco 100 e eu faço 1.000, no outro dia, quando eu perder 100, tá tranquilo. Mas vai chegar um momento que, se você perder vários dias em sequência, você vai ficar frustrado e você vai devolver tudo, não só o 100 que você se predispôs a depositar. Entendeu? Então, isso aqui gera um estresse muito grande e você não precisa passar por isso aqui, tá? Existem formas mais inteligentes de você operar no mercado. Vou mostrar para vocês agora. Ó, o gerenciamento de juros, investindo R$100 com
uma meta de 15%, ok? 15% ao dia. Aí no primeiro dia você vai fazer 15, depois 17, depois 19, papapá. No fim do mês você vai ter 6 mil reais. Cara, que investimento que você coloca 100 reais e no fim do mês te retorna 6 mil reais, né? Digamos que você consiga bater sua meta todos os dias. O que eu posso te dizer é o seguinte, que você fazer 15 reais com 100 reais é ridículo. Você faz isso aqui com uma entrada com ficha de 50 centavos, você faz isso aqui. É ridículo você fazer esse valor aqui. É ridículo, simplesmente ridículo, tá? Então é muito fácil você fazer esse valor. E aí nos dias, conforme sua banca vai aumentando, você vai ajustando o valor da ficha, né? Então se com 100 você entrar com 50 centavos, com 1.000 você vai entrar com 5 reais. Né? E da mesma forma você vai bater sua meta com uma entrada. Entendeu? Então você vai fazer esse gerenciamento aqui. É o que eu recomendo para você poder começar a ter esse resultado aqui. Ok? E aí depois você pode aumentar a porcentagem para 25%, que é o que eu normalmente utilizo. E aí, em vez de 6 mil aqui com 25%, estaria o quê? 15 mil reais, tá? Então você vai conseguir ter ganhos muito altos aí no fim do mês. Tive poucos alunos que seguiram exatamente o que eu falei em relação a isso aqui. E esses poucos alunos, todos que seguiram, todos no fim do mês saíram positivo. Todos. Então, sigam exatamente isso daqui que você vai ter resultado, ok? E agora a gente vai para o gerenciamento progressivo, que é para quem, por exemplo, não tem grana, não tá desempregado, não tem grana e precisa ter um fluxo constante de grana na conta, né? Então, isso aqui vai acelerar o seu processo, tá? Mas, eu preciso que você entenda que para você fazer isso aqui, você precisa ter um conhecimento muito bom, você precisa ter estudado bastante, e você precisa dominar aquilo que você está fazendo. Caso contrário, você não vai conseguir, tá? Porque aqui o gerenciamento progressivo, ele consiste em você operar com 3 números, né? 3 números, 6 números, no máximo 10 números, beleza? Então, a sua entrada ela vai ser 10% do seu capital. Então, para uma banca de 100 reais, uma entrada com 10% em 3 números, vai dar um retorno de 108. Ou seja, vai dar uma banca final aqui 208. Óbvio que não está certo, porque eu não descontei, né, o valor da entrada. Mas, basicamente, você vai ter dobrado a sua banca com uma entrada, certo? Você faz a mesma coisa no outro dia, você dobrou sua banca. Você percebe que você não está arriscando capital? É totalmente diferente da alavancagem, mas você está dobrando a banca, né? Mas como é que você consegue fazer isso aqui? Tendo conhecimento. Caso contrário, você não consegue executar, né? E aí, digamos que sua banca final que você quer, a banca que você quer, começando com 100, é 3 mil. Você vai alcançar isso daqui em 7 dias, se eu não me engano, né? E aí, você vai ter sua banca de 3 mil. Você vai fazer a entrada de 10%, em 3 números, você vai lucrar 3.600 e todo dia você vai sacar 3 mil reais. Você entende o poder que isso aqui tem? Você fazer uma entrada por dia e todo dia sacar 3 mil reais sem arriscar o capital que você investiu? Porque para você quebrar essa banca aqui, você vai ter que fazer 10 entradas. E você não vai fazer 10 entradas por dia, porque você busca fazer uma entrada por dia. Ah, Romulo, mas essa entrada tem um gale, né? Vou fazer 2 tentativas nessa entrada. Beleza. Você vai ter que errar durante 5 dias para você quebrar essa banca. E mesmo que você acerte no último dia, você está ganhando aqui 3.600 reais, tá? Então você ainda vai sair 600 reais no lucro. Na última entrada, nos últimos 300 reais que sobrar na sua banca, que você fizer a entrada e você acertar, você vai recuperar tudo e ainda vai lucrar 600 reais. Entendeu? Então isso aqui é para quem já é consistente, para quem já consegue fazer o que a gente aprendeu aqui, ó, no outro slide, já consegue ficar os 30 dias sendo lucrativo, tá? E aí você vai aplicar o gerenciamento progressivo, você vai poder sacar todos os dias e vai ter a sua liberdade financeira, ok? E para isso, eu recomendo você adquirir a formação, que é o único curso profissionalizante do mercado de roleta online, tá? É o único curso profissionalizante do mundo que ele te ensina do zero ao avançado a ser profissional. Todos os conceitos, são mais de 10 horas de material. Não é pouca coisa, tá, galera? Não é pouca coisa. E aqui, ó, só aqui, ó, tem mais de 10 aulas, tá? Dissecando tudo que a gente passou aqui nessa live, de forma, né, mais nichada para cada tópico, e dando todo o passo a passo para você aplicar, para você poder dominar a sua mente e você se tornar profissional. Tem aqui o módulo de gerenciamento, né? Aqui eu explico todos os padrões da roleta, ó. Isso aqui ninguém ensina, tá? Eu explico como todos os padrões da roleta funcionam. E aí depois, não importa qual seja a estratégia aqui, você vai aprender como os padrões funcionam e você vai fazer o quê?
você vai aplicar, você vai entender os padrões e você vai aplicar na estratégia, na leitura que você quiser, o comportamento dos padrões e vai ter um resultado positivo, entendeu? E aqui a gente também tem, ó, o padrão com 100% de assertividade. Ah, não existe padrão com 100% de assertividade. Cara, se você não estudou o mesmo tempo que eu não falo de operar, eu falo de estudar, você não tem como falar que não existe, tá? Porque você não estudou o suficiente. Eu não estudou o suficiente. E eu não tenho 1, nem 2, nem 3, eu consigo tornar qualquer entrada que eu fizer na roleta com 100% de assertividade, baseado nisso que, ó, padrões primários da roleta, ok? Então, aqui a gente tem um padrão 100% de assertividade até de número exato, tá? Aqui é para terminal, são 4 fichas na mesa. Mas, sobre determinadas circunstâncias, como eu mostro nessa aula aqui, você consegue até pegar com uma única ficha com 100% de assertividade, tá? E os alunos estão aplicando e estão tendo resultados. Aqui eu dou um exemplo de um aluno, ó. O aluno aqui, ó, ele falou, tudo jóia, meu amigo. Eu sou seu aluno e andei dando os vacilos na roleta, me encontro em uma situação de vício. Hoje em dia, porém, estou consciente, né? Ou seja, ele se tornou consciente de que ele estava viciado. E aí eu tive uma conversa com ele, falei, cara, né, com tudo que eu falei aqui com vocês, nessa live, eu falei com ele. E aí eu falei, mano, no curso tem um padrão 100%, por que você não está utilizando o padrão 100%? Se prontifica até a disciplina de aplicar isso todos os dias. Eu sei que não é fácil, mas faz isso, tenta fazer isso, com o padrão 100%. Espera a oportunidade vir, procura a oportunidade, espera a oportunidade vir e faz a entrada somente no padrão 100%. E aqui está o resultado. Isso aqui, ó, eu mandei dia 18, né? Conversei com ele dia 18. Repare que ele não ficou 1, nem 2, nem 3, nem 4, 5 dias estudando. Certo? Foi quase um mês estudando, né? Foram 20 dias estudando. 20 dias aí, ele ficou estudando. Então, depois que ele ficou 20 dias estudando, ele me mandou mensagem aqui, ó. Queria compartilhar algumas vitórias utilizando o padrão 100%, certo? E aqui, ó, no dia seguinte, ó, ele pegou e fez R$3.700. Se eu não me engano, ele falou para mim que ele tinha perdido R$8.000. Ele fez esse valor que ele perdeu, ele tinha perdido R$8.000 em o quê? Quase um ano operando no mercado. E ele fez esse valor no período de uma semana, operando no padrão 100%, tá? Então, antes de você falar que algo não existe, tenha certeza que você estudou o suficiente para você ter propriedade para falar que não existe, tá? Então, se você pega o padrão aqui e você provar para mim que ele deu red, né, e tiver diferente ali do que eu ensinei na aula, aí a gente pode dizer que realmente o padrão não é 100%. Mas todos os alunos que estão utilizando já aplicaram. Não teve uma única vez que deu red, então, obviamente, é 100%, ok? Então, a gente finaliza aqui nossa live. E se você realmente quer se tornar consistente no mercado, eu recomendo que você faça a formação Ninja para você se tornar profissional. Beleza? Então, entre na comunidade. O link da comunidade está aí na descrição, caso você já não esteja na comunidade. Me siga no Instagram, onde eu estou sempre passando informações para vocês lá. E assim, você pode participar das nossas lives lá na comunidade, nossas operações, e se tornar cada dia mais consistente dentro do mercado.